Estamos de volta com a segunda questão da nossa prova realizada ontem, dia 20 de setembro. Na segunda questão diz, dado o conjunto B igual a X, tal que X é uma vogal. Teve muita gente que ficou dizendo, mas rapaz, X não é uma vogal. Como é que pode X ser uma vogal? Bem, até agora a gente achava X era até um número. X pode ser qualquer elemento de um conjunto. Qualquer elemento de um conjunto, a gente pode expressá-lo como um x. X é simplesmente uma variável que pode tomar várias formas. Então, se x for uma vogal, você procura quais são as vogais que eu conheço. Então, as vogais que nós conhecemos, A, E, I, O, U. Nós temos o nosso conjunto formado. Aqui está o conjunto formado, A, E, I, O, U. Na letra A, ele pergunta qual é o conjunto das partes de B. O conjunto das partes de B é representado por esse símbolo, P de B. É o conjunto das partes de B, que seria o quê? O conjunto de todos os conjuntos que eu consigo formar com os elementos A, E, I, O, U. Então, quando a gente for fazer isso, a gente tem que usar uma formulazinha simples que está lá no nosso material. P de B, né? O tamanho de P de B é igual a 2 elevado ao módulo do conjunto. Ou seja, o tamanho do conjunto. Se o conjunto tem 5 elementos, é só fazer 2 elevado a 5. Está no nosso material isso, 32. A primeira questão é de graça, né? A letra A é de graça. A letra B, ele diz o seguinte. Quantos conjuntos unitários pertencem a P de B? Ora, o total de conjuntos unitários que pertencem a P de B são 5. Um conjunto contendo o elemento A, um conjunto contendo apenas o elemento E, um conjunto apenas o elemento I, outro o elemento O e o último conjunto com o elemento U. Só tem 5 conjuntos unitários. Aí você pode dizer, e o conjunto vazio não é um conjunto unitário? Claro que não, ele não tem nenhum elemento dentro dele, ele é um conjunto vazio. Na letra C, a gente tem assim, quantos elementos pertencem ao conjunto das partes de B menos A e U? O que seria B menos A e U? Bem, eu imagino que se B é A, E, I, O, U, se eu tirar A e U, vai ficar apenas os elementos E, I e O. Logo, o conjunto das partes de B menos A e U vai ser o conjunto das partes do conjunto formado apenas pelos elementos E, I e O. Ora, nós vimos o quê? Nós vimos que o módulo ou o tamanho do conjunto das partes de um conjunto que tem 3 elementos, facilmente a gente é só fazer 2 elevado. Vamos contar quantos elementos tem esse conjunto? 1, 2, 3. Bota 3 aqui em cima. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Pronto, 2 a terceira. Mais uma questão muito fácil. Letra D. Discrimine o conjunto P de B menos A e U. Bem, para discriminar é só a gente fazer todos os conjuntos que eu consigo formar com E, I e O. Bem, quando a gente vai fazer isso, começa logo com o conjunto vazio. Depois a gente coloca os conjuntos que são unitários, que nós já relatamos, né? E O. Não tem como fazer mais conjuntos unitários com 3 elementos. Agora nós vamos fazer conjuntos com 2 elementos. Então a gente vai fazer E com I, E com O e I com O. E o último conjunto é o conjunto formado com os 3, com ele mesmo. E, I e O. Terminou a letra D e a questão completa, ok? Na outra prova, observe que a primeira questão
A letra A é a mesma, não mudou nada. A resposta vai ser 32. E aqui ele não fala em conjuntos unitários, ele fala conjuntos com 2 elementos. Então, conjuntos com 2 elementos, um conjunto que tem 5 vogais. 5 vogais. Quantos vão ter 2 elementos? Bem, a gente vai ter o elemento A com E, A com I, A com O e A com U. Ok? Nós vamos ter E com I, E com O e E com U. A gente vai ter I com O e I com U. E a gente vai ter O com U. Então é 4, 3, 2, 1, 10. 10 conjuntos. Ok? A letra C, ele pergunta: quantos elementos pertencem ao conjunto P de B menos A, E e U? Ou seja, pegue o conjunto das vogais, que é A, E, I, O, U, tire A, E e U. O que é que sobra? Sobra I e O. Esse é o conjunto das partes de B menos A, E e U. Ok? Então, quantos elementos vai ter esse conjunto? O número de elementos vai ser 2 elevado ao quadrado, que é 4. E a última questão, a letra D, pergunta: discrimine esses conjuntos, ou seja, discrimine os conjuntos que tem a letra E e O, tá certo? Conjunto das partes. Então, o conjunto das partes. Vamos botar aqui uma chavezinha aqui, porque é um conjunto, né? Então, é um conjunto com E e O. Toda vez que eu for fazer o conjunto das partes, a primeira coisa que eu coloco é o conjunto vazio. Depois eu coloco o conjunto unitário, um conjunto com E e um conjunto com O. E por fim eu coloco todos os elementos, E e O. Pronto, aqui nós temos os 4 conjuntos, como a gente tinha encontrado na letra C. Tá bom, pessoal? Até a próxima.